Os gêmeos do milionário nasceram paralíticos, mas menina pobre faz o impossível. Nem a fortuna, nem os médicos conseguiram curar seus filhos. Mas uma menina simples chegou e desafiou a lógica com amor. E quando o milagre aconteceu, o milionário caiu em prantos. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Augusto Mendonça era o tipo de homem que causava temor e admiração ao mesmo tempo. Aos 62 anos, carregava no rosto as marcas de quem venceu batalhas que poucos ousariam enfrentar. A barba, sempre impecavelmente aparada, emoldurava um semblante austero, olhos castanhos que pareciam enxergar além das aparências e, por isso mesmo, intimidavam qualquer um que tentasse esconder segundas intenções. Seus cabelos grisalhos, cortados com precisão militar, completavam a imagem de disciplina que cultivara por décadas. Nascido na periferia de São Paulo, Augusto conheceu a fome antes mesmo de saber pronunciar a palavra. Filho de uma lavadeira e de um pai que desapareceu antes de seu nascimento, cresceu vendo sua mãe, Dona Clarice, partir os ossos da coluna sobre tanques de roupa alheia para garantir que tivesse ao menos uma refeição diária. O barraco de madeira onde moravam, numa ocupação irregular às margens do rio Tietê, alagava a cada tempestade de verão. Augusto tinha apenas 7 anos quando perdeu tudo pela primeira vez. A correnteza levou embora não apenas os poucos móveis e eletrodomésticos que possuíam, mas também as fotografias, único registro material que tinham de momentos felizes. Naquele dia, enquanto observava sua mãe chorar silenciosamente entre os escombros, o menino fez um juramento silencioso. Jamais seria vítima das circunstâncias novamente. A partir daquele momento, cada centavo que conseguia era guardado como se fosse ouro. Vendia balas nos semáforos, juntava latinhas e entregava panfletos. Na adolescência, já trabalhava como office boy durante o dia e estudava à noite. Dormia apenas 4 horas por noite, hábito que manteve ao longo de toda a vida. Sua entrada na faculdade de administração foi resultado de 3 anos consecutivos tentando uma bolsa integral. Quando finalmente conseguiu, transformou cada aula em uma oportunidade de ouro. Enquanto outros jovens aproveitavam a vida universitária, Augusto montava pequenos negócios paralelos, investia em ações modestas, criava planilhas de crescimento. Aos 25 anos, já possuía sua primeira empresa de logística, conseguindo contratos com pequenos comércios do bairro. Aos 30, já comandava uma frota de 50 caminhões. Aos 40, o Grupo Mendonça havia se expandido para o setor imobiliário, tecnologia e agronegócio. As revistas especializadas adoravam contar sua história como um exemplo do clássico self-made man brasileiro. O menino pobre que construiu um império do zero. Mas poucos sabiam do preço que Augusto pagara pela ascensão. Os 2 casamentos fracassados, a distância dos poucos amigos de infância, as noites em claro. Mesmo sua mãe, por quem fizera tudo aquilo, mal conseguira desfrutar do conforto que o filho proporcionou. Dona Clarice faleceu de um infarto fulminante, poucos meses depois de se mudar para a casa de alto padrão que Augusto comprara especialmente para ela. A solidão parecia ser o preço inevitável do sucesso, até conhecer Helena. 20 anos. Mais jovem que ele, diretora de marketing de uma empresa recém-adquirida pelo grupo, Helena era tudo o que Augusto não era: espontânea, artística, cheia de ideais sociais. O casamento surpreendeu a todos. Em poucos meses de relacionamento, ela conseguiu o que ninguém havia conseguido em décadas: humanizar Augusto Mendonça. Pela primeira vez, o empresário reduziu sua jornada de trabalho. Começou a viajar por prazer, não apenas por negócios. Em jantares corporativos, vez ou outra era flagrado sorrindo genuinamente. Quando Helena engravidou, Augusto sentiu algo que jamais experimentara: medo. Não o tipo de medo calculado que sentia ao fechar grandes negócios, mas um terror primitivo, visceral. E se não soubesse ser pai? E se repetisse erros que nem sabia que poderia cometer?
Helena, com sua calma habitual, segurava suas mãos e dizia: "Você construiu um império do nada. Criar uma criança com amor é muito mais simples." A notícia de que seriam gêmeos veio no 4º mês de gestação, um menino e uma menina. Augusto imediatamente começou a planejar o futuro dos filhos como planejava seus negócios. O quarto, decorado pelos melhores designers do país, tinha 2 berços artesanais, feitos de madeira de lei, com detalhes em ouro. As roupas, trazidas de boutiques exclusivas de Paris e Milão. O pediatra, formado em Harvard, foi contratado com exclusividade 6 meses antes do parto. Tudo era excessivo, mas Augusto não conhecia outra forma de amar. Helena ria do exagero do marido, mas permitia. Sabia que cada presente caro, cada providência milimetricamente calculada, era a forma que ele encontrara para expressar o amor que nunca aprendera a verbalizar. A gravidez transcorreu sem maiores sobressaltos. Exames de rotina, ultrassonografias, tudo indicava que os bebês nasceriam perfeitamente saudáveis. No entanto, ao completar 8 meses, Helena começou a sentir dores intensas. Uma cesárea de emergência foi realizada. Miguel e Marina nasceram prematuros, porém aparentemente estáveis. Os primeiros sinais surgiram sutilmente. Enquanto outros bebês da UTI neonatal reagiam a estímulos, choravam, movimentavam braços e pernas, os gêmeos permaneciam estranhamente quietos. "É normal em prematuros", garantiam os médicos. "Eles vão se desenvolver no tempo deles." Augusto e Helena se agarravam a essa esperança, contando os dias para levar os filhos para casa. Finalmente, após 40 dias de internação, a família Mendonça estava completa em seu lar. A mansão na região dos Jardins, uma das áreas mais exclusivas de São Paulo, havia sido totalmente adaptada para receber os bebês. Enfermeiros se revezavam em turnos, monitorando cada suspiro das crianças. Helena tentava estabelecer uma rotina que se aproximasse da normalidade, mas algo continuava estranho. Miguel e Marina não reagiam a cócegas, não acompanhavam movimentos com os olhos, não esboçavam sorrisos. Aos 3 meses, a pediatra sugeriu uma consulta com um neurologista, apenas por precaução. Exames foram realizados, especialistas consultados. O diagnóstico, quando finalmente veio, caiu como uma sentença de morte. Síndrome de enclausuramento congênita, uma condição neurológica raríssima caracterizada por paralisia quase completa do corpo, com preservação da consciência e capacidade cognitiva. Em termos leigos, os gêmeos estariam para sempre prisioneiros, em seus próprios corpos, capazes de sentir, ouvir, ver e compreender tudo ao redor, mas incapazes de se expressar ou movimentar voluntariamente. "Não há cura conhecida", explicou o médico, em uma sala asséptica de um dos hospitais mais caros do país. "Podemos oferecer tratamentos paliativos, terapias para evitar complicações secundárias, mas precisam se preparar para uma vida de cuidados intensivos." Augusto Mendonça, o homem que nunca aceitava um não como resposta, recusou-se a acreditar. "Deve haver algo a ser feito", insistia, agarrando-se ao jaleco do médico. "Dinheiro não é problema. Podemos ir para qualquer lugar do mundo, contratar os melhores profissionais." E foi exatamente isso que fez nos meses seguintes. Voaram para Boston, Londres, Tóquio, consultaram especialistas em neurologia infantil, terapias experimentais, medicina alternativa. Nada ofereceu mais do que esperanças vagas. No fundo, todos diziam a mesma coisa: aprendam a conviver com a condição. Helena tentava manter a força, mas o golpe foi brutal demais. Gradualmente, foi se afastando das crianças, incapaz de lidar com a dor de olhar para os filhos e não receber um sorriso em retorno. Passava horas em seu quarto, medicada. Augusto observava, impotente, o desmoronamento de seu último pilar emocional. 6 meses após o diagnóstico, Helena pediu o divórcio. "Não consigo mais respirar nesta casa." Foi tudo o que disse antes de partir, deixando para trás não apenas o marido, mas também os filhos que jamais a conheceriam verdadeiramente. Para Augusto, foi o golpe final. O homem que sempre controlara tudo agora se via completamente à deriva. A culpa o consumia.
Talvez fosse um castigo por sua ambição desmedida, por ter colocado o trabalho acima de tudo durante décadas. Talvez houvesse algum pecado ancestral sendo pago através de seus filhos. Pensamentos irracionais tomavam conta de sua mente, especialmente nas madrugadas insones. Gradualmente, foi-se afastando dos negócios. Reuniões eram canceladas, decisões postergadas. Os acionistas começaram a se preocupar. O império que construíra começava a apresentar pequenas rachaduras. Augusto não se importava. Transferiu seu escritório para casa, convertendo uma das alas da mansão em um centro médico de última geração. Contratou uma equipe permanente, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Todos profissionais renomados, com experiência internacional. Todos frios e técnicos, tratando Miguel e Marina como casos clínicos, não como crianças. A mansão, antes pensada para ser um lar, transformou-se em algo entre hospital e fortaleza. As janelas foram equipadas com filtros especiais que controlavam a entrada de luz. O ar era purificado por sistemas importados da Suíça. Cada quarto tinha monitores ligados 24 horas por dia, registrando sinais vitais, qualidade do ar, temperatura. Não havia mais cores vibrantes, objetos pessoais, calor humano. Tudo era branco, cinza, metálico. No centro deste sistema perfeitamente organizado, porém desprovido de alma, estavam Miguel e Marina. Aos 2 anos, eram como pequenas bonecas de porcelana. A pele alva, quase translúcida. Os cabelos castanhos, sempre impecavelmente penteados pelas enfermeiras. Os olhos, idênticos aos de Helena, grandes e expressivos, a única parte de seus corpos que parecia realmente viva. Permaneciam deitados em camas, hospitalares adaptadas, cercados por máquinas que monitoravam cada batimento cardíaco, cada respiração. Augusto passava horas ao lado dos filhos, lia para eles livros de negócios, biografias de grandes líderes, notícias econômicas, temas que lhe eram familiares, mas que soavam absurdamente deslocados naquele contexto. Não sabia contar histórias infantis, fazer vozes engraçadas, cantar canções de ninar. Ainda assim, era sua forma de estar presente, de tentar estabelecer algum tipo de conexão. Às vezes, sentado entre os 2 leitos, permitia-se chorar silenciosamente. As lágrimas escorriam por seu rosto envelhecido, enquanto observava aquelas 2 vidas que ajudara a criar, mas que permaneciam tão distantes quanto estrelas. Me desculpem, sussurrava, sem saber se os filhos podiam compreendê-lo. Me desculpem por não poder salvá-los. Foi nesse cenário de desespero controlado que chegou Luísa Campos. Aos 24 anos, vinda do interior de Minas Gerais, não tinha nenhum dos atributos que Augusto valorizava em profissionais. Não possuía diplomas de universidades renomadas, não falava idiomas estrangeiros, não tinha experiência em grandes centros urbanos. Foi contratada quase por acidente, para substituir temporariamente uma das enfermeiras auxiliares que havia entrado em licença médica. Seu currículo mostrava apenas um curso técnico de enfermagem em uma escola modesta de Belo Horizonte e 2 anos de trabalho voluntário em uma instituição para crianças com deficiência em Ouro Preto. O que o papel não mostrava era sua intuição aguçada, sua empatia natural e, principalmente, sua recusa em aceitar limitações como definitivas. No primeiro dia, recebeu uma lista detalhada de procedimentos a serem seguidos com os gêmeos: horários para medicação, alimentação por sonda, fisioterapia passiva, troca de posicionamento para evitar escaras. Uma rotina mecânica, calculada em minutos. Luísa ouviu atentamente as instruções da enfermeira-chefe, doutora Marisa, uma mulher nos seus 50 anos, eficiente e fria. O mais importante é manter a rotina, enfatizou doutora Marisa. Qualquer alteração, por menor que seja, deve ser reportada imediatamente. O Sr. Mendonça não tolera improviso. Luísa assentiu silenciosamente, absorvendo não apenas as palavras, mas o ambiente ao redor. A ausência de fotos nas paredes, a luz artificial, que nunca variava de intensidade. O silêncio opressor, quebrado apenas pelos bips constantes das máquinas.
Algo estava profundamente errado naquele lugar, e não era apenas a condição dos gêmeos. Seu primeiro contato com Miguel e Marina foi durante o banho da tarde. Observou como a técnica de enfermagem executava a tarefa, eficiente, higiênica e completamente desprovida de calor humano. As crianças eram manuseadas como objetos frágeis, não como seres humanos. Não havia conversas, canções, brincadeiras, apenas o ruído da água e instruções ocasionais trocadas entre a equipe. Quando chegou sua vez de auxiliar, Luísa instintivamente começou a cantar. Uma canção simples, que sua avó cantava durante sua infância em Minas. Sua voz, suave e melodiosa, ecoou pelo banheiro estéril, causando olhares de reprovação da equipe. Ignorando-os, continuou cantando enquanto ajudava a secar o pequeno Miguel. Foi quando notou algo sutil, quase imperceptível. O ritmo de sua respiração parecia sincronizado com a melodia. Ele está reagindo à música, comentou entusiasmada. São apenas reflexos involuntários, cortou doutora Marisa. Já vimos isso antes, não significa nada. Luísa mordeu os lábios para conter a resposta. Algo lhe dizia que havia muito mais acontecendo dentro daqueles pequenos corpos imóveis do que a equipe médica admitia. Decidiu observar mais atentamente nos próximos dias, e foi exatamente isso que fez. Durante suas horas de trabalho, prestava atenção a cada mínima reação dos gêmeos, a forma como as pupilas dilatavam quando falava com eles. O modo como a frequência cardíaca de Marina se alterava levemente quando ouvia certas histórias. Pequenos sinais que passavam despercebidos pelos equipamentos sofisticados e pelos olhos treinados mais frios da equipe médica. Aos poucos, começou a introduzir pequenas mudanças em sua rotina com as crianças. Colocava gotas de óleos essenciais nas mãos antes de tocar em seus rostos, para que sentissem aromas diferentes. Sussurrava histórias enquanto realizava os procedimentos obrigatórios. Durante os exercícios passivos, descrevia os movimentos que estava fazendo, como se estivesse ensinando os gêmeos a dançar. Agora, vamos dobrar o braço do Miguel como se ele estivesse acenando para dizer oi, dizia, com uma naturalidade que fazia parecer que a criança realmente poderia fazer o movimento por conta própria um dia. A equipe a considerava excêntrica, mas inofensiva. Augusto Mendonça, nas raras vezes em que coincidiam nos quartos dos gêmeos, mal notava sua presença. O empresário parecia cada vez mais uma sombra de si mesmo. Os cabelos, agora completamente brancos. As roupas, antes impecáveis, frequentemente amarrotadas. Os olhos opacos como vidros embaçados. Passava boa parte do dia trancado em seu escritório, evitando o contato com os filhos e com a realidade que eles representavam. Foi numa tarde chuvosa de junho que tudo começou a mudar. Luísa estava sozinha com Marina, aplicando uma massagem nos pés da menina, técnica que aprendera com uma terapeuta holística em Ouro Preto. Cantarolava baixinho uma canção popular, quando sentiu algo extraordinário. O pé direito de Marina se moveu levemente contra sua mão. Inicialmente, pensou ser apenas mais um espasmo involuntário, comum na condição dos gêmeos. Continuou a massagem, mas agora observando atentamente. Quando chegou a um ponto específico, próximo ao calcanhar, o movimento se repetiu. Não era aleatório, era uma resposta. Marina, você pode me ouvir, querida? Se puder, tente mover o pé novamente, pediu com o coração acelerado. Segundos se passaram, que pareceram uma eternidade. Então, o milagre aconteceu novamente. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas definitivamente intencional. Lágrimas embaçaram a visão de Luísa. Por meses, todos haviam tratado os gêmeos como conchas vazias, corpos sem agência ou consciência ativa. Mas ela sempre soubera, em seu coração, que havia muito mais dentro daquelas crianças do que os médicos conseguiam detectar. "Isso mesmo, meu amor, você conseguiu!" exclamou, beijando a testa da menina. "Agora vamos mostrar para todo mundo o que você pode fazer." Correu para chamar doutora Marisa, que observou com ceticismo as tentativas de Luísa de reproduzir o fenômeno. Após várias tentativas sem sucesso, a médica suspirou impaciente. "Luísa, entendo seu entusiasmo, mas precisamos ser realistas.
A condição dos gêmeos é irreversível. Falsas esperanças só tornam tudo mais difícil para todos, especialmente para o Sr. Mendonça. Não são falsas esperanças, insistiu Luísa, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Eu vi. Ela respondeu a um estímulo específico. Precisamos continuar tentando. O que está acontecendo aqui? A voz grave de Augusto Mendonça ecoou pela porta. O empresário raramente aparecia naquele horário. Tinha reuniões virtuais com a diretoria do grupo, mesmo que agora fossem mais escassas e curtas. Sr. Mendonça, doutora Marisa adiantou-se, em tom conciliatório. Não é nada com que precise se preocupar. A senhorita Campos está apenas um pouco entusiasmada com um espasmo muscular da Marina. Não foi um espasmo, Luísa rebateu, enfrentando o olhar severo da médica. Voltou-se para Augusto, sentindo o peso do olhar daquele homem que inspirava respeito e medo em igual medida. Sr. Mendonça, sua filha respondeu a um estímulo tátil. Ela moveu o pé deliberadamente. Eu acredito que ela está tentando se comunicar conosco. Augusto permaneceu em silêncio, olhando para a filha imóvel em sua cama. Por um breve momento, Luísa viu algo em seus olhos. Um lampejo de esperança, rapidamente substituído pela dor familiar. Doutora Marisa está certa, disse finalmente com voz cansada. Já passamos por isso antes. Consultamos os melhores especialistas do mundo. A condição dos meus filhos não tem cura ou tratamento efetivo. Mas, senhor, Luísa insistiu, incapaz de se conter, e se eles estiverem mais conscientes do que pensamos, e se pudermos estabelecer algum tipo de comunicação, mesmo que seja mínima? Augusto a encarou por um longo momento, como se realmente a visse pela primeira vez. Não como mais uma funcionária anônima em uma equipe de dezenas, mas como um ser humano com ideias próprias. Você é nova aqui, não é? Perguntou com uma curiosidade genuína, que não demonstrava há muito tempo. Sim, senhor. Estou substituindo a enfermeira Cláudia há 2 semanas. E o que a faz pensar que sabe mais sobre a condição dos meus filhos do que especialistas com décadas de experiência? A pergunta era direta, mas não agressiva. Havia uma abertura ali, uma pequena fresta na armadura que Augusto havia construído ao redor de si mesmo. Não estou dizendo que sei mais, senhor, Luísa respondeu honestamente. Apenas acredito que às vezes, quando lidamos com casos como os de Miguel e Marina, precisamos olhar além dos números, dos diagnósticos e das estatísticas. Cada ser humano é único, e a ciência ainda tem muito a aprender sobre o cérebro e suas capacidades. Houve um silêncio pensativo. Augusto olhou para a filha, depois para Luísa e, finalmente, para a doutora Marisa. Continue observando, disse por fim. Se notar qualquer outra resposta, me informe imediatamente. Com isso, virou-se e saiu do quarto, deixando no ar uma sensação estranha. Não era exatamente esperança, mas talvez o primeiro questionamento genuíno em muito tempo. Naquela noite, Luísa mal conseguiu dormir em seu pequeno apartamento alugado na periferia de São Paulo, para onde viajava quase 2 horas todos os dias. A mente fervilhava de ideias, de possibilidades. Se Marina havia respondido uma vez, poderia responder novamente. E se Miguel também pudesse? Que outros métodos poderiam ser testados para estabelecer comunicação? No dia seguinte, chegou ao trabalho determinada. Ignorando os olhares céticos da equipe, começou a implementar pequenas mudanças na rotina dos gêmeos. Trouxe um rádio pequeno e colocou músicas variadas durante os procedimentos. Notou que certas melodias pareciam acalmar Miguel, enquanto outras aceleravam levemente seus batimentos cardíacos. Introduziu texturas diferentes, tecidos macios, esponjas com relevos, penas, passando-os delicadamente pelos braços e pernas das crianças. Doutora Marisa observava, com desconfiança, mas não interferia diretamente. Talvez por respeito às instruções de Augusto, talvez por uma curiosidade relutante. Os demais membros da equipe se dividiam entre os que consideravam Luísa uma sonhadora ingênua e os que secretamente torciam para que ela estivesse certa. Uma semana se passou sem grandes avanços.
Luísa começava a se questionar se não havia imaginado o movimento de Marina. Talvez a solidão, o cansaço das longas jornadas, o desejo desesperado de fazer diferença, tivessem criado uma ilusão em sua mente. Foi então que aconteceu novamente. Desta vez, com Miguel. Luísa estava cantarolando baixinho enquanto aplicava uma compressa morna no pescoço de Miguel, procedimento recomendado pelo fisioterapeuta para prevenir contraturas. Era uma canção simples, que aprendera com sua avó durante as tardes quentes de Minas Gerais, quando colhiam mangas no quintal de terra batida. Sem pensar muito, começou a narrar para o menino memórias de sua infância. Sabia, Miguel, que onde eu cresci, a gente subia em pés de manga tão altos que dava para ver a cidade inteira? Minha avó dizia que era perigoso, mas meu avô sempre dava um jeito de me ajudar a subir quando ela não estava olhando. Contava, com a voz macia, como veludo. A melhor parte era sentir o vento no rosto lá de cima. Liberdade pura. Foi quando notou. A pupila do menino havia se dilatado. Não era apenas uma reação à luz, pois esta permanecia constante no quarto controlado. Miguel a estava ouvindo. Mais que isso, estava reagindo à história. Você gostou disso, não foi? Da história sobre liberdade, sussurrou, aproximando-se do rosto do menino. Você consegue me dizer que sim? Talvez piscando. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Luísa observava, o coração quase saindo pela boca, os olhos do menino. E então aconteceu. Uma piscada lenta, deliberada, completamente diferente das piscadas reflexas regulares. Você conseguiu, exclamou, sem conseguir conter as lágrimas. Miguel, você está aí dentro, não está? Você consegue me entender? Precisava compartilhar aquilo imediatamente. Diferente da vez anterior, não iria diretamente à doutora Marisa. A médica-chefe tinha deixado claro seu ceticismo. Decidiu que desta vez iria diretamente a Augusto Mendonça. Afinal, ele havia pedido para ser informado de qualquer avanço. Encontrou o empresário em seu escritório, debruçado sobre relatórios que parecia não estar realmente lendo. Bateu na porta entreaberta, sentindo um frio na barriga. Nunca havia estado ali, no território privado daquele homem intimidador. Senhor Mendonça, posso falar com o senhor? É sobre Miguel. Augusto levantou os olhos, e Luísa percebeu o quanto ele havia envelhecido nos últimos anos. Mais que os 60 e poucos que carregava, parecia ter beirado os 80 de uma só vez. Algum problema com meu filho? Perguntou com uma preocupação genuína que raramente deixava transparecer. Não, senhor. Na verdade, é algo positivo, algo extraordinário. Luísa respirou fundo e continuou. Miguel respondeu a uma pergunta minha, através de uma piscada. Augusto colocou os óculos de leitura sobre a mesa, lentamente, como se precisasse de tempo para processar aquela informação. Uma piscada? Sim, senhor. Eu estava contando uma história para ele sobre liberdade, sobre subir em árvores quando criança. Percebi que suas pupilas se dilataram. Então perguntei se ele havia gostado e pedi para que piscasse se a resposta fosse sim. E ele piscou, senhor, de forma deliberada, não reflexa. O empresário permaneceu em silêncio por um momento que pareceu interminável. Depois, levantou-se com uma energia que não demonstrava há tempos. Mostre-me, disse simplesmente. De volta ao quarto, Luísa sentiu uma pressão enorme. E se Miguel não respondesse novamente? E se tudo não passasse realmente de coincidência, de projeção de seus próprios desejos? Augusto Mendonça estava ali, parado ao lado da cama do filho, observando atentamente cada detalhe. Vamos tentar novamente, disse Luísa, inclinando-se sobre Miguel. Miguel, você se lembra da história que eu te contei mais cedo, sobre subir em árvores? Se você se lembra, pisque uma vez. A sala inteira parecia ter congelado no tempo. Augusto inclinava-se sobre o filho, os olhos fixos nos dele. E então, de forma lenta e deliberada, Miguel piscou. Meu Deus, sussurrou Augusto, a voz embargada. Vamos tentar outra pergunta, continuou Luísa, encorajada pelo sucesso. Miguel, você está com alguma dor agora? Pisque uma vez.
Para sim, 2 para não. 2 piscadas lentas se seguiram. Quer ouvir mais uma história? 1 piscada para sim, 2 para não. 1 piscada clara. Augusto Mendonça caiu de joelhos ao lado da cama do filho. Algo havia se quebrado dentro dele. A barreira que mantinha suas emoções sob controle por tanto tempo. Grossas lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto segurava a mão imóvel de Miguel. "Meu filho", murmurava entre soluços. "Você está aí. Você sempre esteve aí." Luísa recuou discretamente, sentindo que estava testemunhando um momento demasiado íntimo. Mas antes que pudesse sair do quarto, sentiu a mão de Augusto segurando seu braço. "Como você sabia?" perguntou, os olhos vermelhos fixos nos dela. "Como você percebeu o que nenhum especialista conseguiu ver em 2 anos?" Luísa sentiu o peso daquela pergunta. A resposta veio diretamente do coração. "Porque eu olhei para Miguel e Marina como crianças, não como casos clínicos. Talvez os médicos estivessem tão focados nos limites da condição que se esqueceram de procurar pelas possibilidades." A notícia espalhou-se rapidamente pela mansão. Doutora Marisa, inicialmente cética, teve que admitir que estava testemunhando algo que contrariava todas as suas expectativas médicas. Organizou imediatamente uma bateria de testes, agora com uma abordagem completamente diferente, não mais para confirmar limitações, mas para descobrir capacidades. Nos dias que se seguiram, foram estabelecidos padrões de comunicação simples, mas consistentes. 1 piscada para sim, 2 para não. Pupilas dilatadas para mostrar interesse ou prazer. Batimentos cardíacos acelerados para indicar agitação ou ansiedade. Era rudimentar, mas revolucionário. Pela primeira vez, Miguel e Marina podiam expressar, mesmo que minimamente, seus estados internos, seus desejos, suas preferências. Descobriu-se que Marina gostava especialmente do som do violão, enquanto Miguel preferia histórias sobre aventuras e descobertas. Ambos detestavam o sabor de um dos medicamentos, ministrado por sonda, e agora podiam comunicar isso. Pequenas vitórias que para a família Mendonça significavam o mundo inteiro. Augusto transformou-se quase da noite para o dia. A apatia cedeu lugar a uma energia febril. Começou a pesquisar sobre métodos alternativos de comunicação para pessoas com paralisia severa. Descobriu tecnologias de rastreamento ocular, interfaces cérebro-máquina, aplicativos especializados. Tudo foi imediatamente adquirido e adaptado para o uso dos gêmeos. A casa, antes um mausoléu tecnológico, começou a ganhar vida. Augusto ordenou que as cortinas fossem abertas, permitindo a entrada de luz natural. Cores foram introduzidas nos ambientes. Músicas começaram a tocar nos corredores. O perfume de flores frescas substituiu o odor de desinfetante. Mas a maior transformação aconteceu no próprio Augusto. O homem que sempre controlara tudo ao seu redor percebeu, finalmente, que havia coisas que o dinheiro e o poder não podiam comprar ou controlar. E, ironicamente, foi essa percepção que o libertou. Pela primeira vez em sua vida, permitiu-se ser guiado por outra pessoa, no caso Luísa, com sua sabedoria intuitiva e seu coração aberto. "Quero que você assuma a coordenação dos cuidados com Miguel e Marina", disse a ela, 1 semana após a descoberta. "Doutora Marisa continuará responsável pela parte médica, mas você terá autonomia para implementar suas ideias de estimulação e comunicação." Luísa sentiu o peso daquela responsabilidade. Eram vidas preciosas em suas mãos. "Senhor Mendonça, agradeço a confiança, mas preciso ser sincera. Não tenho formação especializada para isso. Tudo o que fiz até agora foi baseado em intuição e nas experiências que tive como voluntária." Augusto sorriu, um sorriso genuíno que há muito não visitava seu rosto. "Formação pode ser adquirida. Instituições renomadas podem ser contratadas para nos dar suporte teórico, mas essa intuição que você menciona, essa capacidade de enxergar além do óbvio, isso não se ensina. E é exatamente disso que meus filhos precisam agora." E assim, um novo capítulo começou na mansão dos Mendonça.
Luísa, agora com uma equipe própria e recursos quase ilimitados à disposição, implementou um programa revolucionário de estimulação sensorial e comunicação alternativa. Especialistas do Brasil e do exterior foram consultados, mas sempre com a condição de que respeitassem a abordagem centrada no ser humano que ela havia estabelecido. O primeiro grande avanço veio 2 meses depois. Com a ajuda de um dispositivo de rastreamento ocular conectado a um computador especializado, Miguel conseguiu selecionar imagens em uma tela, demonstrando suas preferências. Foi assim que descobriram seu interesse por astronomia. Imagens de planetas, estrelas e galáxias provocavam reações visíveis de entusiasmo. Augusto imediatamente transformou o teto do quarto em uma projeção do céu noturno, que mudava conforme as constelações reais do momento. Marina, por sua vez, demonstrou uma sensibilidade especial para cores e formas. Usando o mesmo sistema de rastreamento, começou a selecionar combinações de cores que formavam padrões harmoniosos. Um terapeuta ocupacional especializado em arte adaptativa sugeriu que ela poderia estar expressando um talento artístico latente. Ela precisa de uma maneira de exteriorizar isso, disse Luísa a Augusto certa tarde, enquanto observavam Marina escolhendo cores em sua tela. Talvez algum tipo de programa que converta o movimento dos olhos em traços em pintura digital. No dia seguinte, uma equipe de programadores já estava trabalhando no desenvolvimento de um software personalizado. Enquanto isso, Augusto surpreendeu a todos trazendo para casa um piano de cauda. Foi colocado na sala principal, onde agora os gêmeos passavam parte do dia, fora do confinamento de seus quartos hospitais. Música e arte estimulam áreas diferentes do cérebro, explicou. Mesmo que eles não possam tocar fisicamente, podem apreciar, podem sentir as vibrações, podem escolher o que querem ouvir. Contratou um pianista para tocar diariamente clássicos, jazz, música brasileira. Qualquer coisa que provocasse reações positivas nos filhos. O próprio Augusto, que nunca tivera tempo para apreciar arte, começou a descobrir um mundo novo através dos olhos dos filhos. A equipe médica original, liderada por Dra. Marisa, teve que se adaptar à nova realidade. Alguns profissionais, demasiado rígidos em suas visões, optaram por deixar o caso. Outros abraçaram a abordagem revolucionária, percebendo que estavam testemunhando algo que poderia mudar para sempre, a forma como a medicina entendia a consciência humana. Mas nem tudo foram flores. O progresso dos gêmeos, embora constante, era extremamente lento. Havia dias de frustração, em que nada parecia funcionar. Momentos em que Miguel ou Marina pareciam se retrair, voltando ao estado de aparente desconexão com o mundo. Nessas ocasiões, Luísa sentia o peso do desânimo. E se estivessem atingindo um platô? E se aquilo fosse o máximo que conseguiriam? Augusto, curiosamente, tornara-se o otimista da dupla. Ele, que sempre fora conhecido por seu pragmatismo frio, agora demonstrava uma fé inabalável nos filhos e no processo. Roma não foi construída em um dia, dizia, quando percebia Luísa desanimada. Minha fortuna também não. Algumas coisas levam tempo e está tudo bem. Essa transformação em Augusto era talvez o maior milagre de todos. O homem que vivia obcecado por resultados imediatos, por eficiência absoluta, havia aprendido o valor da paciência. O empresário que media sucesso em números e gráficos agora celebrava pequenas conquistas diárias que não poderiam ser quantificadas. Certa manhã, Luísa chegou à mansão e encontrou o ambiente em polvorosa. Um dos enfermeiros da noite, Rodrigo, corria pelos corredores chamando por Augusto. Aparentemente, Marina havia desenvolvido uma febre alta durante a madrugada. Antibióticos haviam sido administrados, mas a temperatura continuava subindo. Quando Luísa entrou no quarto, a cena partiu seu coração. Marina, normalmente com a pele de porcelana, estava rubra, os olhos fechados em um sono inquieto. Máquinas apitavam ao redor. Augusto, sentado ao lado da cama, segurava a mão da filha como se pudesse, por pura força de vontade, transferir sua saúde para ela. O que os médicos disseram?
Perguntou Luísa, colocando suavemente a mão no ombro de Augusto. Suspeitam de uma infecção respiratória, respondeu, sem desviar os olhos da filha. Já iniciaram um tratamento com antibióticos de amplo espectro. Estamos aguardando resultados de exames. Doutora Marisa entrou no quarto, acompanhada de um pneumologista que Luísa não conhecia. Depois de examinarem, Marina e checarem os monitores, pediram para conversar com Augusto em particular. Não, disse ele firmemente. Qualquer coisa que tenham a dizer, podem falar na frente de Luísa. Ela é parte fundamental nesta família agora. Família. A palavra atingiu Luísa como um raio. Nunca havia pensado que Augusto a considerasse mais do que uma funcionária, ainda que especial. Senhor Mendonça, começou doutora Marisa com a voz grave. A infecção está se desenvolvendo rapidamente. Com a condição neurológica de Marina, há um risco significativo de complicações. Recomendamos transferi-la para a UTI do Hospital Sírio-Libanês, imediatamente. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Transferir significa expô-la a novos ambientes, novas bactérias, ponderou. Esta casa foi equipada para funcionar como um hospital. Não podemos tratá-la aqui? Poderíamos em circunstâncias normais, respondeu o pneumologista. Mas esta não é uma infecção comum. Precisamos de suporte avançado que só um grande centro hospitalar pode oferecer. Augusto olhou para Luísa como se buscasse sua opinião. Era um gesto surpreendente para um homem que, poucos meses atrás, tomava todas as decisões sozinho. Eu acho que devemos confiar nos médicos neste momento, disse ela suavemente. Marina precisa de todo o suporte possível. Estaremos com ela a cada minuto. Ele assentiu e os preparativos para a transferência começaram imediatamente. Uma ambulância de UTI móvel foi chamada. Equipamentos foram verificados. Documentos assinados. Durante o processo, Miguel começou a demonstrar sinais claros de agitação em seu quarto. O vínculo entre os gêmeos, embora nunca tivesse sido verbalizado ou até mesmo comprovado cientificamente, parecia real. Era como se ele soubesse que algo estava errado com a irmã. Precisamos explicar a ele o que está acontecendo, insistiu Luísa. Ele merece saber. Sentou-se ao lado da cama de Miguel e, usando o sistema de comunicação que haviam desenvolvido, explicou a situação. Que Marina estava doente, que ela precisava ir ao hospital para receber tratamento especial, que voltaria assim que estivesse melhor. Você quer mandar alguma mensagem para ela? No monitor conectado ao sistema de rastreamento ocular, Miguel selecionou várias imagens em sequência. Uma estrela, um coração, uma mão estendida. Luz, amor e força, interpretou Luísa, com lágrimas nos olhos. É uma bela mensagem, Miguel. Eu vou transmiti-la para sua irmã. Marina foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês no início da tarde. Uma ala inteira foi reservada para sua internação, garantindo privacidade e controle rigoroso de infecção. Augusto moveu montanhas, como sempre fazia, quando necessário, para garantir que tudo fosse perfeito. A diferença, desta vez, é que suas exigências vinham temperadas com gentileza e respeito pelos profissionais. Os dias que se seguiram foram de angústia crescente. A infecção, identificada como uma pneumonia bacteriana resistente, não respondia aos antibióticos convencionais. A febre oscilava, mas não cedia completamente. Exames de imagem mostravam comprometimento crescente dos pulmões. Augusto praticamente se mudou para o hospital, dormindo em um sofá no quarto de Marina. Luísa se dividia entre o hospital e a mansão, onde continuava cuidando de Miguel, mantendo-o informado sobre o estado da irmã. A conexão entre os três, Augusto, Miguel e Marina, parecia mais forte do que nunca, forjada no fogo da adversidade. Foi durante esse período que Luísa começou a notar algo curioso. Quanto mais tempo passava longe da irmã, mais Miguel demonstrava sinais de retração. Os progressos na comunicação, tão duramente conquistados, começavam a retroceder. Era como se, sem Marina, ele perdesse parte de sua motivação para conectar-se com o mundo. Precisamos reunir os dois, disse Augusto durante uma visita ao hospital.
Miguel está sofrendo com a separação e tenho certeza que Marina também. Augusto esfregou os olhos cansados. Não dormia adequadamente. Há dias vivia à base de café e pura determinação. Os médicos não recomendam, respondeu com voz rouca. Dizem que Miguel poderia ser exposto à mesma infecção ou trazer novos patógenos para Marina, que está com a imunidade comprometida. Luísa sentou-se ao lado dele, observando Marina adormecida, conectada a tubos e monitores. Eu entendo os riscos médicos, disse suavemente, mas também vejo os riscos emocionais e psicológicos desta separação. Miguel e Marina nunca ficaram longe um do outro desde o nascimento. Eles se comunicam de formas que não compreendemos plenamente. Augusto considerou suas palavras por alguns instantes. O que você sugere exatamente? Uma visita virtual para começar. Podemos usar tablets com videochamada. Miguel poderá ver Marina e ela poderá vê-lo. Não é o ideal, mas pode ajudar ambos a se sentirem conectados novamente. No dia seguinte, a ideia foi colocada em prática. Na mansão, Miguel foi posicionado de forma a ter uma visão clara da tela, onde a imagem de Marina era transmitida em tempo real. No hospital, um tablet foi montado para que Marina pudesse ver o irmão. A reação foi imediata e inequívoca. Os batimentos cardíacos de ambos, que haviam estado elevados nos últimos dias, começaram a se normalizar simultaneamente. As expressões faciais, sempre tão sutis nesses rostos quase imóveis, pareciam mais serenas. Era como se um circuito vital, temporariamente interrompido, tivesse sido reconectado. Doutora Marisa, que acompanhava os sinais vitais de Marina, não conseguiu esconder sua surpresa. É notável, comentou, observando os monitores. Não há explicação médica convencional para isso. É quase como se eles se curassem mutuamente, completou Augusto, com um brilho renovado nos olhos. A videochamada, inicialmente planejada para durar apenas alguns minutos, estendeu-se por horas. Marina, que havia estado febril e inquieta, parecia mais calma. Miguel, do outro lado da cidade, demonstrava mais vivacidade nos olhos do que nos dias anteriores. A partir dali, as chamadas se tornaram parte da rotina. 3 vezes ao dia, os gêmeos se encontravam virtualmente. A equipe médica, inicialmente cética, não podia negar os efeitos positivos. A evolução clínica de Marina começou a melhorar lentamente, mas de forma consistente. A infecção, antes resistente, começava a ceder aos medicamentos. É como se ela tivesse encontrado uma razão para lutar, comentou um dos médicos durante a visita matinal. A vontade de viver é um fator crucial em qualquer recuperação. Luísa sorriu sem dizer nada. Havia coisas que a ciência ainda não conseguia explicar completamente. Conexões que transcendiam o físico, que não podiam ser medidas por máquinas ou descritas em prontuários. Uma semana após a primeira videochamada, Marina estava suficientemente estável para receber alta hospitalar. A infecção havia sido controlada, embora ainda necessitasse de antibióticos e monitoramento rigoroso. Augusto, que semanas antes teria insistido em prolongar a internação por precaução, agora entendia a importância de reunir fisicamente seus filhos. O retorno à mansão foi celebrado com uma simplicidade emocionante. Luísa havia decorado o corredor principal com balões coloridos, uma surpresa para Marina, que sempre demonstrara fascínio por cores vivas. Augusto, em um gesto que surpreendeu a todos, havia passado a manhã no jardim, colhendo flores pessoalmente para o quarto da filha. Quando a ambulância finalmente estacionou na entrada da propriedade, todos contiveram a respiração. Augusto, que aguardava na porta, caminhava de um lado para outro, ansioso como um pai de primeira viagem. Depois de tantos protocolos médicos, verificações de segurança e burocracias, Marina finalmente entrou em casa, transportada em sua cama hospitalar especial. O reencontro com Miguel foi planejado para acontecer na sala de música, agora o coração da casa. Era o ambiente mais amplo e arejado, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista para o jardim impecavelmente cuidado. O piano de cauda, silencioso nos últimos dias, estava preparado para voltar a tocar. Quando Miguel foi trazido para a sala, seus olhos imediatamente buscaram a irmã.
Mesmo com suas limitações físicas, era impossível não notar a intensidade daquele olhar. Marina, ainda pálida pela internação, parecia ter ganhado vida nova. Suas pupilas dilataram-se ao ver o irmão, e pela primeira vez desde o início da doença, lágrimas escorreram por seu rosto. Augusto, observando a cena, também não conseguiu conter a emoção. Este homem, que outrora comandava impérios financeiros com a frieza de um general, agora chorava abertamente, as mãos trêmulas segurando simultaneamente as mãos dos filhos. "Estamos juntos novamente", disse, com a voz embargada. "Nossa família está completa." Luísa, posicionada discretamente no canto da sala, sentia-se ao mesmo tempo parte daquele momento e uma observadora privilegiada de algo quase sagrado. Nestes meses, havia testemunhado uma transformação que muitos julgariam impossível. Um homem redescobrindo sua humanidade, 2 jovens encontrando formas de se expressar, apesar de corpos que os aprisionavam, e uma família renascendo das cinzas da desesperança. O pianista, contratado especialmente para a ocasião, começou a tocar, suavemente, uma melodia que Marina havia escolhido várias vezes antes de adoecer, Clair de Lune, de Debussy. As notas fluíam pelo ambiente como água cristalina, envolvendo a todos em uma atmosfera de serenidade e esperança. Foi neste exato momento, sob as notas delicadas do piano, que aconteceu. Quase imperceptível no início, mas inegável para quem observava atentamente. Miguel, cujos dedos haviam permanecido imóveis por toda a sua vida, moveu o polegar direito. Um movimento minúsculo que durou apenas uma fração de segundo, mas que foi captado pelos olhos atentos de Luísa. Ela prendeu a respiração, sem ousar interromper o momento. Poderia ter sido apenas mais um espasmo involuntário, como tantos outros que os gêmeos haviam apresentado ao longo dos anos. Mas algo lhe dizia que era mais. Algo significativo estava acontecendo. Quando a música terminou e o silêncio voltou a reinar na sala, Luísa aproximou-se de Augusto e sussurrou. Miguel moveu o polegar, de forma voluntária. Os olhos do empresário se arregalaram. Tem certeza? Quase absoluta. Foi durante a música, quando Marina estava mais próxima dele. Augusto olhou para o filho com uma intensidade renovada. Miguel, chamou suavemente. Filho, você consegue mover seu dedo novamente? Para mostrar que está nos ouvindo? A sala inteira ficou em suspense. Os segundos se arrastavam. E então, como uma resposta a uma prece, o polegar de Miguel se moveu novamente. Desta vez, não havia dúvida. Era um movimento intencional, deliberado. Meu Deus, sussurrou Augusto, caindo de joelhos ao lado do filho. Você está conseguindo, Miguel. Você está encontrando um caminho. A equipe médica foi imediatamente acionada. Doutora Marisa, que já havia testemunhado tantos milagres na mansão Mendonça nos últimos meses, examinou Miguel com meticulosidade. Testes de resposta muscular, que antes haviam dado resultados completamente negativos, agora mostravam uma atividade mínima, mas mensurável, nos músculos da mão direita. Não quero criar expectativas irreais, disse a médica com cautela profissional. Mas há algo acontecendo aqui que desafia nossas previsões anteriores. Miguel está demonstrando controle voluntário sobre um grupo muscular que, segundo todos os exames, não deveria responder a comandos cerebrais. O que isso significa exatamente? Perguntou Augusto, tentando controlar a esperança que crescia em seu peito. Significa que precisamos reavaliar completamente nossa compreensão da condição dos gêmeos. Pode ser que as vias neurais estejam encontrando caminhos alternativos, ou talvez a condição não seja tão irreversível quanto pensávamos inicialmente. Luísa, que acompanhava a conversa, não conseguia parar de sorrir. Desde o primeiro dia, havia acreditado que os gêmeos eram mais do que seus diagnósticos, mais do que estatísticas médicas. Agora, tinha a primeira prova concreta de que estava certa. Precisamos intensificar a estimulação sensorial, sugeriu, sem conseguir conter seu entusiasmo. Talvez a música tenha sido o gatilho para Miguel. E se experimentarmos diferentes estímulos, combinados, música, cores, aromas, texturas? Doutora Marisa,
que antes teria descartado tais sugestões como fantasiosas, agora assentia pensativamente. Vale a tentativa. Na verdade, vou solicitar uma bateria completa de novos exames. Talvez estejamos testemunhando um caso que mudará a literatura médica sobre síndromes neurológicas raras. Nos dias que se seguiram, a Mansão Mendonça transformou-se em um laboratório de possibilidades. Especialistas em neuroplasticidade foram consultados. Terapeutas ocupacionais desenvolveram protocolos personalizados. Músicos de diferentes estilos se apresentaram na sala, buscando descobrir quais sonoridades provocavam maiores reações nos gêmeos. Miguel continuou a demonstrar progressos com o movimento do polegar. Lentamente, conseguiu desenvolver um sistema rudimentar de comunicação. Um movimento para sim, 2 para não. Era limitado, mas revolucionário para quem antes dependia exclusivamente do movimento dos olhos para se expressar. Marina, inspirada pelos avanços do irmão, também começou a mostrar sinais de progresso. Durante uma sessão de estimulação com luzes coloridas, seus lábios se moveram levemente, como se tentasse sorrir. Embora o movimento fosse quase imperceptível, as câmeras de alta definição instaladas na sala captaram o momento, que foi analisado quadro a quadro pelos especialistas. É definitivamente um movimento voluntário, confirmou o neurologista, contratado para avaliar as imagens. Há ativação dos músculos zigomáticos associados ao sorriso. Augusto, que antes buscava conforto em relatórios financeiros e planilhas de crescimento, agora encontrava-se debruçado sobre artigos científicos, estudos de caso, relatos de recuperações neurológicas consideradas impossíveis. Absorvia informações com a mesma voracidade com que antes estudava mercados e oportunidades de negócio. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível, dizia, com um brilho quase febril nos olhos. Se Miguel e Marina conseguiram isso em poucos meses, imagine o que podem alcançar em 1 ano, em 5 anos. Luísa observava esta transformação com uma mistura de admiração e preocupação. Admiração pela forma como Augusto havia se reinventado, transformando sua obstinação empresarial em dedicação paterna. Preocupação porque temia que expectativas excessivas pudessem levar a decepções devastadoras. Precisamos celebrar cada pequena vitória, lembrava gentilmente a Augusto durante suas conversas noturnas na varanda. Mas também precisamos aceitar que haverá limites, retrocessos, dias difíceis. Eu sei disso, respondia ele com um sorriso cansado. Mas veja, Luísa, por 2 anos vivi na completa escuridão. Acreditei que meus filhos estavam perdidos para sempre, dentro de corpos que não respondiam. Agora, sei que estão lá dentro, lutando para se conectar, para se expressar. Como posso não me empolgar com cada mínimo sinal de progresso? E assim, entre pequenas vitórias e ocasionais frustrações, a vida seguia na Mansão Mendonça. O que antes era um ambiente estéril e opressivo, transformara-se em um espaço de experimentação, criatividade e, acima de tudo, esperança. A notícia dos progressos dos gêmeos Mendonça não demorou a se espalhar além dos muros da mansão. O Brasil sempre teve fascínio por histórias de superação, e aquela parecia saída diretamente de um roteiro de cinema. O poderoso empresário, seus filhos com uma condição considerada irreversível, e a cuidadora humilde que havia enxergado possibilidades onde especialistas renomados só viam limites. Foi o neurologista contratado por Augusto, Dr. Rafael Bueno, que primeiro sugeriu documentar formalmente o caso. O que está acontecendo aqui é cientificamente relevante, argumentou durante uma reunião com a equipe multidisciplinar que agora cuidava dos gêmeos. Pode oferecer esperança e novos caminhos de tratamento para outras famílias enfrentando condições similares. Augusto, que durante toda a vida prezara pela privacidade e discrição, inicialmente resistiu à ideia. Meus filhos não são cobaias de laboratório, respondeu secamente. A simples sugestão de expor Miguel e Marina ao escrutínio público o deixava profundamente desconfortável.
Anos de experiência no mundo corporativo o haviam ensinado que visibilidade frequentemente vinha acompanhada de vulnerabilidade. Foi Luísa quem eventualmente o fez reconsiderar. Entendo seu instinto de proteger os gêmeos, disse, durante uma de suas caminhadas pelo jardim. Um novo hábito que haviam desenvolvido, momentos roubados do dia para conversarem longe das pressões e da rotina intensa da casa. Mas pense em quantas famílias estão sofrendo neste momento, acreditando que não há esperança para seus filhos. Augusto observou o céu, onde nuvens escuras se formavam anunciando chuva. Não quero criar falsas esperanças, respondeu finalmente. Não sabemos até onde Miguel e Marina podem chegar. Se compartilharmos essa história e depois eles atingirem um platô, ou pior, regredirem. Luísa tocou levemente seu braço, um gesto que meses atrás seria impensável dada a distância profissional que o empresário sempre mantivera de todos ao seu redor. Talvez o maior presente que Miguel e Marina possam dar ao mundo seja justamente este, a noção de que diagnósticos não são sentenças definitivas, que sempre existe espaço para a esperança, mesmo que os resultados variem de pessoa para pessoa. Augusto considerou aquelas palavras por longos momentos. Havia uma verdade inegável ali. Quem era ele para impedir que outros pais encontrassem o mesmo vislumbre de luz que havia transformado sua existência? Eventualmente, concordou com a documentação do caso, mas com condições estritas. Nada de exposição midiática sensacionalista. Apenas relatórios científicos rigorosos, revisados por pares, publicados em revistas especializadas. O que ninguém poderia prever é que o caso clínico, publicado inicialmente em uma discreta revista médica brasileira, rapidamente chamaria a atenção internacional. Irmãos desafiam prognóstico de síndrome neurológica rara com abordagem não convencional. O título aparentemente técnico abria portas para uma narrativa que tocava corações. Semanas após a publicação, o telefone da mansão não parava de tocar. Jornalistas, pesquisadores, associações de pacientes, todos queriam saber mais sobre o Milagre Mendonça, como alguns já chamavam. Augusto, previsível em sua reação, levantou os muros metafóricos ainda mais alto, recusando-se a transformar a jornada de seus filhos em espetáculo. Mas então, algo mudou sua perspectiva novamente. Um e-mail, enviado por uma mãe de Recife, contando sobre sua filha de 5 anos, diagnosticada com uma variação da mesma síndrome. Depois de ler sobre seus filhos, voltei a sonhar, escrevia ela. Pela primeira vez desde o diagnóstico, consigo olhar para minha filha e imaginar possibilidades, não apenas limitações. Augusto leu e releu aquele e-mail simples, sem floreios, escrito por uma professora de escola pública que provavelmente nunca teria acesso aos recursos que ele havia mobilizado para Miguel e Marina. Havia uma humanidade crua naquelas palavras que o tocou profundamente. Naquela mesma noite, após longas horas refletindo, chamou Luísa para uma conversa em seu escritório. Quero criar uma fundação, anunciou, sem preâmbulos. Um centro de pesquisa e tratamento para crianças com síndromes neurológicas raras. Quero disponibilizar os métodos que desenvolvemos aqui, adaptados para diferentes realidades sociais e econômicas. Luísa não conseguiu esconder o sorriso que iluminou seu rosto. É uma ideia maravilhosa, Augusto. Você será a diretora executiva, continuou ele, como se já tivesse planejado tudo mentalmente. Ninguém entende melhor a filosofia por trás do que fizemos aqui. Ninguém tem mais intuição e sensibilidade para guiar este projeto. Ela sentiu o peso daquela proposta. Não tenho formação para isso. Nunca administrei nada, além de uma pequena equipe de voluntários em Ouro Preto. Augusto sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto austero. E eu nunca fui pai até ter Miguel e Marina. Algumas coisas aprendemos fazendo. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase. Não apenas para os gêmeos, mas para todos ao seu redor. A Fundação Mendonça começou a tomar forma, inicialmente nos projetos arquitetônicos de um prédio inteiramente adaptado no bairro do Morumbi, depois nas consultorias com especialistas em gestão de organizações sem fins lucrativos,
e finalmente na seleção cuidadosa dos primeiros profissionais. Enquanto isso, na mansão, a rotina de estimulação e comunicação com Miguel e Marina continuava evoluindo. O movimento do polegar de Miguel agora permitia que ele operasse um switch adaptado, controlando desde a seleção de músicas até a navegação em sistemas de comunicação mais sofisticados em seu tablet. Marina, por sua vez, havia desenvolvido um controle mais refinado dos movimentos oculares, criando através do rastreamento visual pinturas digitais impressionantes que expressavam uma sensibilidade artística inesperada. Foi durante uma sessão de musicoterapia que aconteceu o próximo grande avanço. O pianista contratado por Augusto, maestro Cláudio, um senhor de 70 e poucos anos com cabelos brancos, sempre desalinhados, desenvolvia um trabalho sensorial com os gêmeos, explorando diferentes timbres e vibrações. Posicionava os instrumentos próximos aos corpos de Miguel e Marina, permitindo que sentissem as reverberações diretamente. Naquela tarde específica, havia trazido um violoncelo. O instrumento, com suas frequências graves e vibrações intensas, parecia produzir um efeito particularmente forte em Marina. Suas pupilas dilatavam visivelmente quando o arco deslizava pelas cordas mais graves. "Ela está gostando", comentou Luísa, que sempre acompanhava as sessões. "Olhe como seus olhos brilham." Maestro Cláudio, com a sabedoria de quem passara a vida conectando-se com pessoas através da música, assentiu e continuou tocando, agora posicionando o instrumento de forma que parte dele tocasse levemente o braço de Marina. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Marina emitiu um som. Não era um gemido reflexo, como os que ocasionalmente escapavam de sua garganta durante procedimentos desconfortáveis. Era uma nota, sustentada, que parecia tentar acompanhar o tom grave do violoncelo. A sala inteira congelou. Luísa e o maestro trocaram olhares de espanto. Não era possível, de acordo com todos os diagnósticos, que Marina tivesse controle voluntário sobre suas cordas vocais. "Continue tocando", sussurrou Luísa, temendo quebrar a magia do momento. O maestro retomou a melodia, agora ainda mais suave e atento. E, novamente, de forma hesitante mas inegável, Marina emitiu um som que acompanhava a nota do instrumento. Augusto, que estava em videoconferência com potenciais parceiros para a fundação, foi imediatamente chamado. Quando entrou na sala e testemunhou o fenômeno por si mesmo, seus olhos se encheram de lágrimas. "Ela está cantando", disse, a voz embargada pela emoção. "Minha filha está cantando." Os especialistas ficaram perplexos. Não havia explicação médica convencional para aquele desenvolvimento repentino. Exames adicionais foram realizados, revelando uma atividade cerebral intensificada nas áreas associadas ao processamento musical durante as sessões com o violoncelo. "É como se a música estivesse criando novos caminhos neurais", explicou o Dr. Rafael, estudando os resultados dos exames. "Como se o cérebro de Marina estivesse encontrando rotas alternativas para se expressar." Este avanço inesperado inspirou a equipe a intensificar ainda mais as abordagens não convencionais. Se Marina podia emitir sons em resposta à música, quais outros potenciais inexplorados existiam? Que outras portas poderiam ser abertas? O caso, agora acompanhado por pesquisadores de diversas universidades, incluindo Harvard, Oxford e USP, começava a ganhar ainda mais credibilidade científica. O que inicialmente poderia ter sido descartado como coincidência ou interpretação excessivamente otimista, agora estava documentado, medido, analisado. Enquanto a atenção externa ao caso aumentava, algo mais sutil e igualmente transformador acontecia dentro da mansão Mendonça. A relação entre Augusto e Luísa, inicialmente estritamente profissional, depois evoluindo para uma parceria baseada em respeito mútuo, começava a adquirir matizes mais complexos. Não era apenas a admiração que Augusto sentia pela intuição e dedicação de Luísa, nem apenas a gratidão que ela sentia por ele ter confiado em seus métodos não convencionais. Era algo mais profundo, que nenhum dos dois estava preparado para nomear, muito menos discutir abertamente. Havia os pequenos momentos,
xícaras de café compartilhadas nas madrugadas insones, quando ambos se preocupavam demais com o progresso dos gêmeos para dormir. As caminhadas pelo jardim, inicialmente com propósitos práticos de discussão, que se tornavam cada vez mais longas e pessoais. As mãos que ocasionalmente se tocavam ao ajustar equipamentos ou posicionar os gêmeos, e que permaneciam conectadas um segundo além do necessário. A equipe percebia os olhares trocados, o tom de voz que mudava sutilmente quando um falava com o outro, a forma como pareciam capazes de comunicar-se sem palavras. Mas ninguém ousava comentar. Havia um respeito unânime pelo espaço emocional que tanto Augusto quanto Luísa precisavam. Foi Miguel quem, de forma inesperada, trouxe o assunto à tona. Usando seu sistema de comunicação cada vez mais refinado, selecionou imagens durante uma sessão com Luísa, o pai, ela e um coração entre eles. "O que você está tentando dizer, Miguel?" perguntou ela, sentindo o rosto quente de embaraço, grata que Augusto não estivesse na sala naquele momento. Miguel piscou uma vez, o código para sim, e então selecionou mais imagens. A família reunida, um sorriso, o sol brilhando. "Você acha que seu pai e eu..." Luísa não conseguiu terminar a frase, mas Miguel completou o pensamento selecionando a palavra amor em seu painel de comunicação. Aquela intervenção inocente de Miguel provocou em Luísa uma avalanche de emoções contraditórias. Havia entrado naquela casa como profissional, com o único objetivo de cuidar dos gêmeos da melhor forma possível. Nunca poderia ter imaginado que se envolveria emocionalmente com a família, muito menos com Augusto, um homem de um universo tão diferente do seu. "É complicado, Miguel", respondeu finalmente, tentando encontrar palavras que uma criança de 4 anos pudesse compreender. "Seu pai e eu somos amigos, parceiros. Trabalhamos juntos para cuidar de você e da Marina." Miguel não parecia convencido. Com movimentos determinados do polegar, selecionou: "Pai, feliz com você." Como negar aquilo? Era verdade. Augusto era um homem transformado. A amargura e o desespero que o consumiam quando Luísa chegou à mansão haviam dado lugar a uma esperança cautelosa, uma capacidade renovada de encontrar alegria nas pequenas conquistas do dia a dia. E sim, parte dessa transformação havia acontecido através da conexão entre eles. Naquela mesma noite, enquanto os gêmeos dormiam e a mansão silenciava, Augusto e Luísa sentaram-se na varanda, como haviam feito centenas de vezes antes. O céu de São Paulo, normalmente ofuscado pela poluição luminosa, surpreendia com algumas estrelas visíveis. Um silêncio confortável pairava entre eles até que Augusto o quebrou. "Miguel me disse algo interessante hoje." O coração de Luísa acelerou. "O que foi?" "Ele acha que deveríamos abrir a fundação para famílias de todas as classes sociais, não apenas para quem não pode pagar. Disse que o dinheiro não deveria ser o que determina quem recebe o tratamento." Luísa relaxou, aliviada. Não era sobre eles, afinal. "Ele está certo", respondeu, observando o perfil de Augusto contra o céu noturno. "Algumas das famílias mais ricas que conheço são também as mais perdidas quando se trata de lidar com condições como a dos gêmeos." Exatamente o que pensei. É fascinante como a mente dele funciona, não é? Como ele consegue captar nuances que muitos adultos ignorariam. "Os dois são extraordinários", concordou Luísa. "Sempre soube que havia mentes brilhantes presas naqueles corpos." Augusto virou-se para encará-la, os olhos refletindo as poucas estrelas visíveis. "Você sempre soube muitas coisas que o resto de nós demorou para perceber." Havia algo diferente em sua voz. Uma vulnerabilidade que o empresário raramente permitia transparecer. "Miguel também me perguntou outra coisa", continuou ele, depois de um momento de hesitação. "Perguntou se você faria parte da nossa família permanentemente." Mundo pareceu parar por um instante. Luísa sentiu o ar fugir de seus pulmões. "E o que você respondeu?" Conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. "Disse que isso dependia de você, que não podemos presumir o que você quer para seu futuro."
Seus olhares se encontraram carregados de perguntas não formuladas, de possibilidades não exploradas. "E o que você quer, Augusto?" ousou perguntar finalmente. Ele pareceu surpreso com a diretividade da pergunta, mas não recuou. "Quero que você fique", respondeu com uma simplicidade desconcertante. "Não apenas pelos gêmeos, embora eles precisem de você mais do que consigo expressar, mas também por mim." As palavras pairaram entre eles, carregadas de significados. Por um momento nenhum dos dois soube como prosseguir. "Eu não sou Helena", disse Luísa finalmente, referindo-se à ex-esposa que abandonara a família nos momentos mais difíceis. Era um medo que carregava consigo, que Augusto estivesse apenas buscando preencher um vazio, substituir a figura materna que os gêmeos haviam perdido tão cedo. "Não", concordou Augusto com um leve sorriso. "Você não é. E agradeço por isso todos os dias." Antes que pudessem continuar aquela conversa, que parecia prestes a mudar o curso de suas vidas, foram interrompidos por um dos enfermeiros noturnos. Marina estava com febre novamente, não tão alta quanto da última vez, mas suficiente para causar preocupação, especialmente considerando seu histórico recente de infecção respiratória. A conversa pessoal foi colocada em espera, enquanto ambos retornavam aos papéis de cuidadores. Era assim que funcionava naquela casa. As necessidades dos gêmeos sempre vinham em primeiro lugar. E, de certa forma, talvez fosse essa dedicação compartilhada que havia criado a conexão profunda entre eles. A febre de Marina cedeu com medicação, mas o episódio serviu como um lembrete da fragilidade que ainda cercava os gêmeos, apesar de todos os avanços. O Dr. Rafael sugeriu uma investigação mais aprofundada para entender se havia algum padrão nas recorrências. "Pode ser algo sazonal ou talvez relacionado a determinados tipos de estimulação", ponderou. "Precisamos mapear com precisão para evitar retrocessos." Essa nova preocupação trouxe à tona um dilema que Augusto e Luísa enfrentariam repetidamente nos meses seguintes. Como balancear o impulso de continuar avançando, explorando novas possibilidades, com a necessidade de respeitar os limites físicos dos gêmeos? Cada nova técnica, cada experimento, cada sessão intensiva representava tanto uma oportunidade quanto um risco. Enquanto isso, a Fundação Mendonça tomava forma rapidamente. O prédio número Morumbi, projetado por um dos arquitetos mais renomados do país, estava quase concluído. Os equipamentos importados da Europa e Estados Unidos chegavam semanalmente. A equipe, cuidadosamente selecionada, incluindo alguns dos profissionais que haviam participado do tratamento dos gêmeos, passava por treinamento intensivo. A inauguração estava marcada para dali a 2 meses. Seria um evento discreto, sem a cobertura midiática que normalmente acompanhava as iniciativas do Grupo Mendonça, respeitando a privacidade que Augusto tanto prezava. Mesmo assim, a expectativa era enorme, especialmente entre as famílias que já haviam entrado em contato, desesperadas por ajuda e orientação. Para Luísa, a aproximação da data trazia sentimentos contraditórios. Por um lado, estava profundamente comprometida com a visão da Fundação, com a possibilidade de compartilhar o que haviam aprendido e ajudar outras crianças. Por outro, a nova posição significaria menos tempo na mansão, menos envolvimento direto no dia a dia dos gêmeos. "Estou dividida", confessou a Augusto durante outra de suas conversas noturnas, dias após o episódio de febre de Marina. "Quero fazer esse trabalho na Fundação. Acredito nele com todo o meu coração. Mas a ideia de me afastar dos gêmeos, mesmo que parcialmente..." "Você não precisa escolher", respondeu Augusto, que passara a vida fazendo exatamente esse tipo de escolha difícil. "Podemos criar um arranjo onde você continue supervisionando os cuidados aqui enquanto dirige a Fundação. Não será fácil, mas se alguém pode fazer isso, é você." Luísa sentiu uma onda de gratidão. Augusto sempre a vira como capaz desde os primeiros dias, quando todos os outros duvidavam. Essa confiança havia sido transformadora não apenas para os gêmeos, mas para ela mesma. "Obrigada por acreditar em mim", disse simplesmente. "Sempre.
respondeu ele, em um tom que fez o coração dela acelerar. Havia algo novo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois havia planejado ou buscado, mas que parecia tão natural quanto o amanhecer após uma noite longa. Não era apenas respeito profissional ou gratidão mútua. Era mais profundo, mais assustador, mais cheio de possibilidades. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na cozinha, outro hábito que se desenvolvera naturalmente, desafiando as convenções da casa, onde as refeições dos funcionários eram normalmente servidas em área separada, uma notícia inesperada chegou através de Doutora Marisa. Acabo de receber um e-mail da Associação Internacional de Neurologia, disse, entrando na cozinha, com uma animação incomum para alguém normalmente tão contida. Eles estão organizando uma conferência sobre síndromes neurológicas raras em Genebra, daqui a 3 semanas, e querem que o caso dos gêmeos seja apresentado como estudo principal. Augusto e Luísa trocaram olhares preocupados. Uma apresentação internacional significaria ainda mais visibilidade, algo que vinham gerenciando cuidadosamente até então. Não seria necessária a presença de Miguel e Marina, apressou-se em esclarecer Doutora Marisa, lendo a hesitação em seus rostos. Apenas dados clínicos, resultados de exames, documentação dos avanços. É uma oportunidade única de validar cientificamente o que conseguimos aqui, de influenciar protocolos de tratamento globalmente. Luísa podia ver o conflito nos olhos de Augusto. Homem que sempre buscara controle absoluto, agora se via diante de escolhas onde nenhuma opção oferecia certezas. Quem apresentaria o caso? Perguntou ele, finalmente. Idealmente, a equipe principal, respondeu Doutora Marisa. Dr. Rafael, eu e, claro, Luísa. Ela é peça fundamental nesta história. Augusto assentiu lentamente, processando a informação. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. Consultar Miguel e Marina também. Eles têm direito de opinar sobre como sua história é compartilhada. Era uma resposta que resumia perfeitamente a transformação de Augusto Mendonça. O homem que outrora tomava decisões unilaterais que impactavam milhares de funcionários sem pestanejar, agora consultava seus filhos, de 4 anos, sobre algo tão importante quanto a disseminação de seu caso médico. Naquela mesma tarde, usando os sistemas de comunicação adaptados, Miguel e Marina foram informados sobre a conferência e consultados sobre seus desejos. A resposta veio sem hesitação. Ambos queriam que sua história fosse compartilhada, que ajudasse outras crianças. Eles têm os corações mais generosos que já conheci, comentou Luísa, emocionada com a resposta. Depois de tudo o que passaram, ainda pensam em ajudar os outros. Eles puxaram a mãe nesse aspecto, respondeu Augusto, com uma pontada de melancolia. Era raro que mencionasse Helena, cujo abandono ainda pesava como uma sombra sobre a família. Não subestime sua influência, rebateu Luísa gentilmente. Você pode ter sido motivado inicialmente pelo sucesso material, mas seu impulso sempre foi proteger, prover, criar segurança. Isso também é uma forma de generosidade. Augusto sorriu levemente, grato pela forma como ela sempre conseguia ver o melhor nele, mesmo quando ele próprio não conseguia. Então está decidido, concluiu. Vocês irão a Genebra apresentar o caso, mas com uma condição. Quero que evitem qualquer tipo de sensacionalismo. Isto é ciência, não espetáculo. Absolutamente, concordou doutora Marisa. Manterei o foco estritamente nos aspectos clínicos e metodológicos. E eu garantirei que o componente humano não seja perdido, complementou Luísa. Que Miguel e Marina sejam apresentados como pessoas, não como casos. Os preparativos para a conferência começaram imediatamente. Dados foram compilados, apresentações preparadas, documentação organizada. Enquanto isso, a rotina de cuidados e estimulação dos gêmeos continuava, agora com ênfase especial nas habilidades vocais de Marina e no controle motor progressivo de Miguel. Foi durante uma dessas sessões regulares que Marina surpreendeu a todos novamente. O maestro Cláudio tocava violoncelo como de costume, e Marina o acompanhava com seus sons vocais,
agora com maior controle e variação tonal. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em meio aos sons musicais surgiu algo que parecia inequivocamente uma palavra. Pai. A sala inteira congelou. O maestro parou de tocar, o arco suspenso no ar. Luísa, que supervisionava a sessão, arregalou os olhos em choque. Você ouviu isso? Perguntou ao maestro, temendo que sua mente tivesse criado o que tanto desejava ouvir. Sim, confirmou ele, igualmente atônito. Foi uma palavra. Marina, chamou Luísa, aproximando-se da menina. Você disse alguma coisa, querida? Os olhos de Marina brilhavam com uma intensidade rara, mesmo para ela. Seus lábios se moveram novamente com esforço visível e o mesmo som emergiu. Pai. Não havia dúvida agora. Era uma palavra, a primeira palavra de Marina. Augusto precisa ouvir isso, disse Luísa, já pegando o telefone para chamá-lo. Ele estava em uma reunião na sede do grupo, a primeira em meses em que comparecia pessoalmente, preparando a transição de suas responsabilidades para se dedicar mais à fundação. Quando recebeu a ligação, não hesitou um segundo. Estou a caminho. Foi tudo o que disse antes de desligar, deixando executivos e advogados perplexos na sala de reuniões. Enquanto aguardavam sua chegada, Luísa e o maestro continuaram estimulando Marina, tocando suavemente e perguntando se ela gostaria de dizer mais alguma coisa. A menina parecia concentrada, como se estivesse reunindo forças para um esforço monumental. Quando Augusto finalmente entrou correndo na sala, o rosto vermelho de quem havia subido as escadas, em vez de esperar pelo elevador, Marina imediatamente fixou os olhos nele. E então, com clareza surpreendente para alguém que nunca havia falado antes, disse novamente: Pai. Augusto caiu de joelhos ao lado da filha, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Sim, meu amor, respondeu a voz embargada pela emoção. Eu estou aqui. Seu pai está aqui. A primeira palavra de Marina provocou uma revolução na mansão Mendonça. Especialistas em fonoaudiologia foram imediatamente consultados, novos equipamentos adquiridos, protocolos de estimulação vocal desenvolvidos. Se ela havia conseguido dizer pai, quais outras palavras poderiam emergir? Quais histórias estavam esperando para serem contadas por aquela voz recém-descoberta? O progresso, como sempre, não foi linear. Dias se passavam sem que Marina conseguisse repetir o feito. A frustração era visível em seus olhos expressivos. Janelas para uma mente que compreendia muito mais do que conseguia expressar. Luísa e Augusto relembravam constantemente à equipe que paciência era essencial, que cada pequena vitória merecia ser celebrada independentemente do tempo entre elas. Estamos redescobrindo o valor do tempo aqui, comentou Augusto certa noite, enquanto ele e Luísa revisavam os relatórios do dia na biblioteca da mansão. Eu, que passei a vida inteira correndo contra o relógio, fechando negócios em prazos impossíveis, agora aprendo que algumas das conquistas mais importantes podem levar semanas, meses, até anos. Luísa sorriu, observando como a luz do abajur suavizava as linhas de preocupação que antes marcavam permanentemente o rosto do empresário. É uma forma diferente de medir sucesso, não é? Completamente diferente, concordou ele. Antes, eu media sucesso em números, lucros, aquisições, valor de mercado. Agora é uma palavra, um movimento, um sorriso. A conversa foi interrompida pelo sistema de comunicação da casa. Miguel estava chamando. Desenvolvido especialmente para os gêmeos, o sistema permitia que, com o movimento do polegar, Miguel acionasse um alerta em qualquer cômodo da mansão, convocando ajuda ou companhia. Quando chegaram ao quarto do menino, encontraram-no agitado. Os monitores mostravam batimentos cardíacos acelerados, respiração irregular. Seus olhos, sempre expressivos, comunicavam uma urgência que Luísa imediatamente reconheceu. Ele quer nos mostrar algo, disse, aproximando-se da cama. Miguel, querido, o que foi? Você pode usar o comunicador. O polegar de Miguel moveu-se com determinação sobre o dispositivo adaptado. Na tela, apareceu uma sequência de imagens.
Marina, boca, sol nascendo. Você acha que sua irmã vai falar novamente amanhã? Interpretou Luísa, habituada ao sistema de comunicação pictórica que haviam desenvolvido. Uma piscada, sim. Como você sabe disso? Perguntou Augusto, ainda maravilhado com a conexão misteriosa que os gêmeos compartilhavam. Miguel selecionou um símbolo que haviam criado recentemente. Um fio conectando dois corações. Era como ele se referia ao vínculo especial com Marina, algo que a ciência ainda não conseguia explicar completamente, mas que se manifestava em momentos como este. Na manhã seguinte, exatamente como Miguel havia antecipado, Marina falou novamente. Desta vez, não foi apenas pai, mas também sua tentativa de dizer Miguel. Duas palavras, carregadas de significado. As pessoas mais importantes em seu pequeno universo. Este episódio solidificou algo que Luísa suspeitava há tempos. Os gêmeos possuíam uma forma de comunicação entre si que transcendia os métodos convencionais. Não era telepatia, como algumas manchetes sensacionalistas mais tarde sugeririam, mas uma sensibilidade aguçada às mínimas alterações um no outro. Microexpressões, mudanças sutis na respiração, dilatação pupilar, sinais que passariam despercebidos para a maioria, mas que para eles, presos em corpos limitados e com sentidos extremamente desenvolvidos, comunicavam mundos. A conferência em Genebra se aproximava rapidamente. Luísa, Dr. Rafael e Dra. Marisa trabalhavam intensamente na preparação da apresentação, determinados a transmitir não apenas os aspectos científicos do caso, mas também sua dimensão humana. Horas eram gastas discutindo a melhor forma de apresentar os vídeos dos avanços dos gêmeos, os gráficos mostrando a evolução de suas capacidades, os depoimentos da equipe. Uma semana antes da viagem, Augusto surpreendeu a todos com um anúncio. Vou com vocês a Genebra. Doutora Marisa não escondeu sua surpresa. Você tem certeza, Sr. Mendonça? Achei que preferia evitar exposição pública neste caso. E continuo preferindo, respondeu ele, com uma serenidade que contrastava com a imagem do empresário implacável que um dia fora. Não pretendo participar da apresentação ou dar entrevistas, mas esta história é sobre minha família, e uma família deve permanecer unida nos momentos importantes. O que Augusto não disse, mas Luísa imediatamente compreendeu, era que ele não queria que ela enfrentasse aquele momento sozinha. A apresentação para uma plateia de especialistas internacionais seria intimidadora, especialmente para alguém sem formação acadêmica formal na área. Ele estaria lá, na primeira fila, como apoio silencioso. E os gêmeos? Perguntou Luísa, preocupada com a logística de deixá-los por quase uma semana. Conversamos sobre isso, respondeu Augusto, referindo-se à consulta que fizera a Miguel e Marina através de seus sistemas de comunicação. Eles entendem a importância da conferência e concordaram em ficar sob os cuidados da equipe. Mas fiz uma promessa. Ao voltarmos, começaremos a planejar viagens com eles. Está na hora de expandirmos seus horizontes para além dos muros desta mansão. Nos dias que antecederam a viagem, um clima de expectativa tomou conta da casa. Para a equipe médica, era a oportunidade de validação científica, de reconhecimento pelos pares. Para Augusto, representava a possibilidade de que a jornada de sua família pudesse realmente fazer diferença na vida de outras crianças com condições similares. Para Luísa, era uma chance de mostrar ao mundo que intuição e sensibilidade tinham lugar na ciência, que o cuidado centrado no ser humano podia transformar prognósticos. A noite anterior à partida foi especialmente emotiva. Luísa passou horas com os gêmeos, lendo histórias, cantando as canções que haviam se tornado parte de sua rotina, prometendo que voltaria logo com muitas novidades. Quando finalmente se despediu, teve que conter as lágrimas. Seria a primeira vez que se separaria deles desde que iniciara o trabalho na mansão. Ao sair do quarto dos gêmeos, encontrou Augusto no corredor. Ele parecia igualmente emocionado, embora tentasse esconder. Eles vão sentir sua falta, disse, enquanto caminhavam juntos até a varanda, o local que havia se tornado seu refúgio para conversas privadas.
E eu deles, respondeu Luísa. Nunca imaginei que me apegaria tanto. A noite estava surpreendentemente clara para os padrões de São Paulo. Estrelas pontilhavam o céu escuro e uma brisa suave trazia o aroma das gardênias que Augusto mandara plantar ao redor da mansão, uma das muitas transformações estéticas que a propriedade sofrera nos últimos meses, abandonando a austeridade hospitalar em favor de um ambiente mais acolhedor e vivo. Você mudou nossas vidas, Luísa, disse Augusto, após um momento de silêncio contemplativo. Não apenas a de Miguel e Marina, mas a minha também. Todos nós mudamos, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. É o que acontece quando pessoas realmente se conectam, quando se permitem ser vulneráveis umas com as outras. Augusto virou-se para encará-la, os olhos refletindo as poucas estrelas visíveis. Eu não era um homem que se permitia vulnerabilidades. Passei a vida construindo muros, não pontes. E agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Agora estou aprendendo que alguns muros precisam cair para que a vida realmente comece, respondeu ele, estendendo hesitantemente a mão para tocar o rosto de Luísa. E que algumas pessoas valem o risco. O momento que se seguiu parecia inevitável, como se toda a jornada que haviam compartilhado, as descobertas, as frustrações, as pequenas vitórias, tivesse sido um prelúdio para este encontro. O beijo foi suave, quase hesitante, carregado de perguntas e promessas silenciosas. Quando se afastaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais apenas colegas unidos por uma missão comum. Eram duas pessoas que haviam encontrado, em meio ao caos e à dor, uma conexão que transcendia definições simples. Eu te amo, disse Augusto, com a simplicidade de quem finalmente encontra as palavras para uma verdade que já conhecia há muito tempo. E tenho medo disso. Medo de que seja complicado demais, de que as diferenças entre nossos mundos sejam grandes demais. Luísa sorriu, reconhecendo suas próprias inseguranças refletidas naquelas palavras. Tenho os mesmos medos, admitiu, mas também tenho certeza de uma coisa. O que construímos aqui, não apenas entre nós, mas com Miguel e Marina, é raro e precioso. Vale a pena lutar por isso. Naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, selaram um compromisso silencioso de explorar este novo território juntos, com a mesma coragem e paciência que haviam dedicado aos gêmeos. A viagem a Genebra marcou o início de uma nova fase. A apresentação do caso na Conferência Internacional foi recebida com uma mistura de admiração e ceticismo saudável, exatamente o que esperavam da comunidade científica. Perguntas difíceis foram feitas, metodologias questionadas, hipóteses alternativas propostas. Mas o rigor da documentação, combinado com os vídeos impressionantes mostrando a evolução dos gêmeos, conquistou até os céticos mais ferrenhos. O verdadeiro impacto, porém, veio após a apresentação formal. Dezenas de famílias de vários países, enfrentando desafios similares, procuraram a equipe. Histórias eram compartilhadas, lágrimas derramadas, esperanças renovadas. O que havia começado como um caso clínico único transformava-se rapidamente em um movimento global. Augusto, que inicialmente planejara manter-se nos bastidores, viu-se cada vez mais envolvido. Sua experiência como empresário, combinada com sua nova perspectiva como pai de crianças com necessidades especiais, oferecia uma visão única sobre como estruturar e expandir iniciativas como a Fundação Mendonça. Estamos apenas arranhando a superfície do que é possível, disse a Luísa, enquanto sobrevoavam o Atlântico na viagem de volta. Precisamos pensar maior, não apenas um centro no Brasil, mas uma rede internacional. Compartilhamento de conhecimento, protocolos padronizados, tecnologias acessíveis. Luísa sorriu, reconhecendo o velho Augusto empresário emergindo, mas agora com um propósito completamente renovado. Uma coisa de cada vez, lembrou gentilmente. Primeiro, precisamos voltar para os gêmeos, depois inaugurar a fundação, então podemos conquistar o mundo. Ele riu, segurando sua mão. Você tem razão, como sempre. Mas é difícil não sonhar grande quando finalmente encontrei algo que vale realmente a pena.
O retorno a São Paulo foi marcado por uma surpresa emocionante. Miguel e Marina, com a ajuda intensiva da equipe e motivados pela promessa de rever Augusto e Luísa, haviam feito progressos notáveis nos dias de ausência. Miguel conseguira aumentar significativamente o controle sobre sua mão direita, agora conseguindo mover não apenas o polegar, mas também o indicador. Marina, por sua vez, expandira seu vocabulário para 5 palavras: pai, mi, para Miguel, Lu, para Luísa, sim e não. A inauguração da Fundação Mendonça aconteceu 2 semanas após o retorno de Genebra. Foi um evento discreto, como Augusto desejava, mas carregado de emoção. Os primeiros pacientes, 10 crianças com diversas condições neurológicas raras, iniciariam tratamento na semana seguinte. Cada família havia sido cuidadosamente selecionada, representando diferentes realidades socioeconômicas, regiões do país e estágios da condição. Miguel e Marina, embora não pudessem estar fisicamente presentes na cerimônia devido às suas limitações, participaram através de um sistema de videoconferência especialmente instalado. Quando Augusto, em seu breve discurso, agradeceu aos filhos por ensinarem a todos nós o verdadeiro significado de coragem e perseverança, as lágrimas nos olhos dos gêmeos foram visíveis para todos os presentes. Nos meses que se seguiram, a vida na mansão Mendonça encontrou um novo ritmo. Augusto dividia seu tempo entre a administração da fundação, suas responsabilidades reduzidas no grupo empresarial e, principalmente, os momentos com os filhos. Luísa, agora oficialmente diretora de metodologias terapêuticas da fundação, continuava supervisionando pessoalmente o desenvolvimento dos gêmeos, além de treinar equipes para atender outras crianças. O relacionamento entre eles floresceu lentamente, com o cuidado de quem sabe que está construindo algo precioso. Havia desafios, naturalmente. O mundo de Augusto, com suas responsabilidades corporativas, sua riqueza, seu histórico de relações fracassadas, às vezes parecia a galáxias de distância da simplicidade e autenticidade que caracterizavam Luísa. Mas a cada obstáculo, a cada momento de dúvida, voltavam aos gêmeos como fonte de inspiração. Se Miguel e Marina conseguiam, dia após dia, encontrar formas de superar limitações que pareciam intransponíveis, como poderiam eles se render a dificuldades menores? 1 ano após a chegada de Luísa à mansão, uma celebração especial foi organizada, não apenas para marcar o aniversário daquela mudança que transformara tantas vidas, mas também para comemorar um marco significativo. Marina conseguiria, pela primeira vez, apresentar publicamente uma de suas pinturas digitais. A exposição, organizada em uma galeria no centro de São Paulo, reuniu críticos de arte e imprensa especializada, familiares de pacientes da Fundação e, claro, toda a equipe que acompanhara a jornada dos gêmeos. O transporte de Marina e Miguel para o evento foi cuidadosamente planejado, com todos os equipamentos médicos necessários para garantir seu conforto e segurança durante as poucas horas fora de casa. Quando as portas da galeria finalmente se abriram, os convidados foram recebidos por uma coleção impressionante de 20 obras digitais, todas criadas por Marina, usando apenas o movimento dos olhos e, mais recentemente, leves movimentos da cabeça. As imagens, abstratas porém profundamente emotivas, exploravam temas de conexão, transformação e liberdade. Críticos comentaram sobre a sofisticação incomum do uso de cores e a profundidade emocional transmitida através de formas aparentemente simples. No centro da exposição, em um pedestal especial, estava a obra mais impactante, um retrato estilizado de 4 figuras entrelaçadas, claramente representando Miguel, Marina, Augusto e Luísa. Acima deles, um céu estrelado se abria, simbolizando possibilidades infinitas. O título da obra, escolhido por Marina através de seu sistema de comunicação, Família Escolhida. Durante o evento, Miguel surpreendeu a todos ao conseguir, com esforço visível, mas determinação inabalável, levantar levemente o braço direito. Um movimento que os médicos haviam considerado impossível apenas meses antes.
O gesto, aparentemente simples para a maioria das pessoas, representava para ele uma conquista monumental. Estava apontando para a obra da irmã, expressando seu apoio e admiração da forma mais eloquente que podia. Augusto, observando seus filhos naquele momento de triunfo público, sentiu uma emoção que jamais imaginara possível anos atrás, quando recebera o diagnóstico devastador. Não era apenas orgulho, embora este estivesse presente em abundância, mas uma espécie de gratidão reverente pelo privilégio de testemunhar tamanho exemplo de resiliência humana. Luísa, ao seu lado, parecia ler seus pensamentos como sempre fazia. "Eles são extraordinários, não são?" sussurrou, segurando sua mão discretamente. "Assim como você", respondeu ele, apertando suavemente seus dedos. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, a pequena família permaneceu na galeria vazia, desfrutando de um momento raro de privacidade em público. Marina havia expressado o desejo de ficar um pouco mais, de contemplar suas próprias criações no ambiente para o qual haviam sido concebidas. Miguel, como sempre sintonizado com as necessidades da irmã, desejava o mesmo. Foi então que aconteceu mais um daqueles momentos que desafiavam explicações médicas. Marina, com esforço visível, articulou sua sentença mais complexa até então. "Obrigada por acreditar." 4 palavras, simples, diretas, profundas em seu significado. Augusto e Luísa trocaram olhares emocionados, reconhecendo o presente inestimável que aquela frase representava. "Sempre, meu amor", respondeu Augusto, inclinando-se para beijar suavemente a testa da filha. "Sempre acreditaremos em vocês." Na semana seguinte à exposição, uma notícia surpreendente chegou por meio do Dr. Rafael. Um centro de pesquisa neurológica na Suíça havia desenvolvido um procedimento experimental que poderia potencialmente aumentar a conectividade neural em casos como os de Miguel e Marina. Não prometia uma cura. Tal conceito havia sido abandonado há muito em favor de uma visão mais realista de progresso incremental, mas oferecia possibilidades de melhorias significativas na qualidade de vida. Eles selecionaram 20 casos em todo o mundo para a primeira fase de testes clínicos, explicou o médico durante uma reunião na biblioteca da mansão, e gostariam que Miguel e Marina participassem. A notícia foi recebida com cautela. Augusto e Luísa haviam aprendido, ao longo daquela jornada, a balancear esperança com realismo, a não se deixar consumir por promessas de soluções milagrosas. "Quais são os riscos?" perguntou Luísa, sempre pragmática quando se tratava do bem-estar dos gêmeos. Dr. Rafael explicou detalhadamente o procedimento. Era minimamente invasivo, utilizava técnicas avançadas de neuroestimulação e os testes preliminares em modelos animais mostravam resultados promissores com efeitos colaterais mínimos. "O mais importante", concluiu, "é que mesmo que não haja avanços significativos, o conhecimento obtido pode beneficiar inúmeras outras crianças no futuro." Este argumento, mais que qualquer outro, ressoou profundamente com Miguel e Marina quando o assunto foi apresentado a eles. Através de seus sistemas de comunicação, ambos expressaram o desejo de participar, não apenas pela chance de melhorar suas próprias condições, mas pela possibilidade de contribuir para o avanço científico que poderia ajudar outros. 3 meses depois, a família Mendonça embarcava em sua primeira viagem internacional junta. O jato particular havia sido completamente adaptado para acomodar os equipamentos médicos dos gêmeos, garantindo conforto e segurança durante o longo voo até Zurique. Dali, seguiriam de ambulância especial até a clínica nas montanhas, onde permaneceriam por 1 mês durante a fase inicial do tratamento experimental. Na noite anterior ao procedimento, Augusto e Luísa conversavam em voz baixa no quarto de hotel adjacente ao dos gêmeos. O clima era de expectativa contida, aquela mistura familiar de esperança e apreensão que havia se tornado parte de suas vidas. "Não importa o resultado", disse Augusto, segurando as mãos de Luísa entre as suas. "Já conseguimos muito mais do que qualquer médico jamais previu, mais do que eu jamais sonhei ser possível naqueles primeiros dias sombrios."
Luísa assentiu, pensativa. Sabe o que mais me impressiona sobre essa jornada? Não são apenas os progressos físicos de Miguel e Marina, embora sejam extraordinários. É como todos nós fomos transformados no processo. Você, eu, a equipe. Até mesmo a forma como a medicina vê essas condições está mudando por causa deles. Eles nos salvaram, concordou Augusto, com lágrimas nos olhos. Eu achava que minha missão era salvá-los, dar-lhes a melhor qualidade de vida possível, apesar das limitações. Mas a verdade é que eles me salvaram da prisão que eu mesmo havia construído, de ambição vazia, de relacionamentos superficiais, de uma visão estreita do que significa realmente viver. Luísa aproximou-se, descansando a cabeça em seu ombro. E o mais incrível é que esta história está apenas começando. Independente do que aconteça amanhã, eles continuarão nos ensinando, nos surpreendendo, nos inspirando. Na manhã seguinte, enquanto os gêmeos eram preparados para o procedimento, Augusto e Luísa permaneceram ao seu lado, compartilhando histórias, cantando canções familiares, criando um ambiente de calma e segurança. Os médicos suíços, inicialmente surpresos com a insistência da família em participar de todos os preparativos, logo reconheceram o papel vital que essa conexão emocional desempenhava no bem-estar das crianças. Pronta para mais um capítulo desta aventura? Perguntou Augusto a Marina, enquanto ajustava gentilmente o travesseiro sob sua cabeça. A menina piscou uma vez. Sim, e então, com esforço visível mais determinado, moveu os lábios para articular. Juntos. Miguel, na cama ao lado, completou o pensamento da irmã à sua maneira, movendo o polegar no comunicador para selecionar uma imagem. A família unida, de mãos dadas, enfrentando o desconhecido sem medo, porque tinham uns aos outros. E era assim que seguiriam. Não como vítimas de circunstâncias trágicas, não como estatísticas médicas ou casos de estudo, mas como uma família que havia descoberto, através das mais improváveis adversidades, o verdadeiro significado de amor, coragem e possibilidade.